Olá pessoas! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse porta-pincel em comemoração à Semana da Mulher. Então não poderia deixar de fazer uma peça super feminina e aproveitando e usando o fio estampado, que foi uma grande pedida aí que vocês me fizeram. O que pode ser feito com fio estampado? Então aqui tem uma excelente opção que fica muito bonito com fio estampado. Você pode fazer aí pra você. Para começar, já vou pedir o seu like, que me ajuda muito aqui no canal. E se você ainda não segue, pode seguir, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui para você ensinando uma peça de crochê em fio de malha residual. Então vamos para nossa aula? Então, para fazer essa peça eu vou utilizar esse fio estampado, é um fio de resíduo do Fios da Dri. E por que eu escolhi fazer com esse fio? Porque muitas pessoas me perguntaram lá no Instagram o que fazer com fios estampados. Então eu geralmente não uso muito estampado para gravar, né, para fazer as aulas, porque a visualização não é tão boa quanto se o fio fosse de uma cor só. Mas mesmo assim, hoje eu quis vir trabalhar com esse fio estampado, até para quem está começando, tentar forçar a entender o ponto em qualquer tipo de fio. Então mesmo no fio estampado, o ponto vai ser a mesma coisa, você só tem que conseguir enxergar como ele é. E aí eu vou fazer essa peça pensando também na Semana da Mulher aí, então esse estampado eu achei que vai ficar muito legal, vai combinar com o nosso tema. E eu vou utilizar uma agulha número 10, porque esse fio é um fio bem mais grosso. Ó, se você abrir ele, ó, você vai ver que ele é um fio bem grosso. Eu vou estar utilizando aqui a agulha número 10. Então vamos lá, para começar a gente vai fazer a base. A base eu vou fazer primeiramente um anel mágico. Então coloco 2 dedinhos aqui, apoio o fio, seguro o fio com o meu dedo polegar e dou 2 voltas com ele aqui, ó, nos meus dedos. Formou X do lado de dentro e 2 tirinhas aqui do lado de fora. Vou pegar a minha agulha, passar por baixo da primeira, por cima da segunda, com a ajuda do meu ganchinho eu puxo a segunda tirinha aqui pra fora e aí vou dar um giro pro meu lado esquerdo, tá? Formou esse E aqui na agulha. Agora eu laço o fio e trago pra dentro desse E. Esse aqui é o anel mágico. Então agora eu vou fazer mais 6 pontos aqui dentro desse anel. 6 pontos baixos, tá? Então, ó, introduz a agulha, laça o fio lá atrás, volta com ele aqui pra frente, estica, laça e fecha, tá? Lembrando de usar o movimento de pinça aqui, ó, para segurar o seu anel com a sua mão contrária à mão que você segura a agulha, para não embolar. E a gente vai fazer 5. No total vão ser 6, contando com o fio do anel. Ó, para você visualizar aqui, caso você tenha perdido as contas, é só você olhar aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 cabeças de ponto. Então tá ok. A gente vai fazer uma base de ponto baixo centrado, porque como a gente vai usar essa peça para guardar pincéis, os pincéis podem sair pela trama da peça. Então a gente vai fazer uma base bem fechadinha. Puxo aqui o meu fio, ajusto ele com a mão até chegar aqui o mais próximo possível pra gente poder fazer o fechamento. Ó, aqui você consegue visualizar a cabeça do ponto, correto? Então você vai pegar esse fio aqui, vai dar uma esticadinha, coloca ele aqui abaixo e vai jogar esse fio aqui, ó, lá pra trás. Esse fechamento que a gente vai fazer aqui dessa carreira é um fechamento invisível, tá? É o fechamento mais fácil para eu poder te mostrar aqui neste fio, tá? Mas existem muitos outros tipos de fechamento invisível para fazer no ponto baixo centrado. Agora que eu joguei a minha laçada lá para trás, eu vou passar a minha peça dentro dessa laçada, ó, da esquerda para a direita. Então passo a peça aqui por dentro. Ficou assim, ó. E aí agora eu vou puxar o fio do rolo, tirar aqui o fio do anel, separar ele para não embolar tudo. E vou fechando aqui, ó.
pra ficar bem fechadinho aqui esse fechamento. Então, ó, você vai ajustando o fio, vai puxando. Pode usar uma agulha menor aí pra te ajudar a puxar o fio, ó. Porque a ideia é que ele fique bem ajustado. Ó, fiz o fechamento aqui. Agora, como que eu vou fazer o fechamento invisível, né? Já fiz o fechamento, agora como que eu vou fazer o primeiro ponto da minha segunda carreira? Então aqui, ficou bem apertadinho e vai ser mais difícil de visualizar por conta do fio estampado. Então, o que eu recomendo sempre? Acompanha sempre a cabeça do ponto, tá? A cabeça do ponto, que é essa trancinha aqui, é o seu guia. Então, abaixo da cabeça sempre está o corpo do ponto. Então, aqui no caso, a gente fechou aqui, a gente vai fazer no ponto da frente. Tá vendo a cabeça aqui? Aqui tá o fechamento, a gente fechou nesse ponto. O ponto da frente é qual? É esse aqui. Então, para você visualizar melhor aonde tá o corpo desse ponto aqui, você pode abrir, ó, e você logo vai ver onde tá o V. Aqui tá o V. Então, você vai introduzir a sua agulha no centro do V, até sair lá do outro lado. Lembrando que aqui, o ponto baixo, tem que ter cabecinha, perninha para um lado, perninha para o outro, para ser o centro. Tô utilizando uma agulha mais fina só para fazer esse processo de encontrar o meio do ponto e puxar o fio, para ficar mais fácil. Mas eu não vou fechar o meu ponto com essa agulha. Agora é a hora que eu troco, volto a agulha que eu tava utilizando, laço e fecho o fio, tá? Nessa segunda carreira, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. Ó, como é que ficou aqui. Então, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo no mesmo lugar. Aí aqui, de novo, ó, você precisa colocar dois pontos baixos centrados aqui no ponto de baixo. Não tá visualizando o ponto por conta do fio ser estampado. O que você vai fazer? Procura a cabeça do ponto e abre a peça. Ó, logo embaixo da cabeça sempre está o corpo. Tá vendo? Então, ó, aqui está o corpo, aqui está a cabeça. Quando eu tava tudo assim, não dava pra visualizar o ponto direito. Mas quando você abre, você consegue enxergar. Achou o meio do ponto, coloca lá e faz dois pontos baixos no mesmo lugar. Tá? E aí assim você vai fazendo até o final, ó. Encontrou a cabeça, abriu o ponto. Por isso que eu não faço o arremate do fio do anel mágico agora. Eu só faço no final. Porque eu vou abrindo assim, visualizando onde está o ponto. E aí depois, no final, se o meu anel mágico abrir, né, esse buraco aqui ficar maior, eu tenho como puxar o fio e fechar o buraquinho de novo e não vai ficar com buraco no meio da minha base. Cheguei aqui no final, ó, aqui foi o ponto, ó, se você contar agora, lembra que a gente fez 5 pontos baixos dentro do anel? E mais um era o ponto do anel, né? Então, aqui eu tenho que ter 12 pontos baixos, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10. Falta o quê? Falta 2, porque aqui foi onde a gente fechou a carreira e ficou faltando o último ponto. Então, ó, esse aqui a gente vai... Ó, depois que você faz esse fechamento, fica um pouco mais fácil de você encontrar o lugarzinho aqui do último ponto. Que, na verdade, esse último ponto aqui, ele se torna o primeiro ponto do anel. E se você faz dessa forma, fica mais fácil de encontrar. Ó, fiz a segunda carreira.
Tá vendo como abriu aqui o anel? Aí agora, como eu não arrematei o fio, eu tenho como dar mais uma puxadinha e ele vai fechar mais um pouquinho. Ó. Vou fazer o mesmo fechamento para a terceira e última carreira da base. Ó, coloca a agulha aqui na cabecinha do primeiro ponto, dou esticada dessa laçada aqui, pego o fio, jogo ele lá pra trás e agora eu vou passar a minha peça por dentro dessa laçada aqui. Ó, pego a laçada, passo a peça por dentro, separo o fio do anel, aqui tá o fio do rolo por dentro da laçada, você vai puxando, ajustando aqui. Para que não fique sobrando o fio aqui, você vai puxando e vai ajustando. Ó, feito aqui o fechamento. Agora a gente vai para nossa última carreira. Aqui foi feito o fechamento. O que eu vou fazer? No ponto da frente. No ponto da frente, ou seja, aqui tá a cabecinha do ponto. Abri a peça, visualizei logo ver aqui. Tá vendo? Aqui eu fiz o fechamento. Então eu não vou fazer o ponto aqui agora, eu só vou fazer o ponto aqui no meu último ponto. É o último ponto da terceira carreira. Aqui eu vou fazer o meu primeiro, ó, cabecinha, e aqui você logo vai visualizar o V. Puxa o fio, volta com a agulha que você estava usando e fecha. Nessa terceira e última carreira da base, a gente vai fazer um ponto sozinho, um ponto com aumento, ponto sozinho, um ponto com aumento, tá? Então vai intercalar aí entre um ponto sozinho e um ponto com aumento. Sempre fazendo ponto baixo centrado. Viu a cabecinha do ponto? Não visualizou o corpo do ponto? Abre, que logo você vai ver o V. Ó, viu o V? Já coloca a sua agulha no centro. Cheguei aqui no meu último ponto, vai ser um aumento, último ponto, porque eu comecei essa aqui com ponto sozinho, então o meu último ponto vai ser um aumento. Você vai ter que encontrar aqui ó, o meio do fio, quer dizer, o meio do ponto, e vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar. Ó, finalizamos aqui o tamanho da nossa base. Nesse fio que eu tô usando aqui, vou medir pra te falar quantos centímetros ficou. Ó, tá basicamente com 10 centímetros de base, tá? Esse é um tamanho bem legal. E aí agora pra finalizar eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor da base, porque eu quero subir a parede bem retinha. E essa aqui é a melhor forma de você subir a parede ficar bem retinha, é você finalizar a carreira com pontos baixíssimos. Então, venho aqui no primeiro ponto, aqui na cabecinha, eu já vou botar minha agulha na cabeça do primeiro ponto, de baixo pra cima, já vou pegar o fio aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. E aí essa carreira de ponto baixíssimo, ela tem que ser bem soltinha para sua base não ficar emborcada, não ficar fechando. Então solta bem a mão e capricha aí nessa carreira de ponto baixíssimo.
Cheguei aqui no último ponto, ó, fiz o meu último ponto baixíssimo e aqui foi o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz para fechar a carreira. Então aqui eu paro de fazer os pontos. Pra gente finalizar a base, eu preciso cortar o fio, tá? Esse é um ponto super importante para a base ficar perfeitinha. A gente corta o fio e agora a gente vai fazer aquele acabamento que eu falo que é super invisível e perfeito. Você vai pegar aqui a laçada que você cortou, vai trazer ela toda pra frente, vai pegar a agulha mais fina, ó. E aí, tá vendo que aqui ele é assim, são trancinhas. Uma sai de dentro, passa por baixo da trancinha da frente e volta. Então a gente vai fazer a mesma coisa com esse fio, ó. O fio tá saindo de dentro de uma trancinha, né, de uma cabecinha aqui do ponto baixíssimo. A gente vai pegar a agulha, colocar aqui embaixo do ponto da frente, que foi o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, vai jogar lá pra cima, ó. Agora, tá vendo aqui, ó, o fio saiu daqui, então a gente precisa voltar com o fio no mesmo lugar que ele tá saindo. Então eu venho com a minha agulha de acabamento aqui por trás, eu vou colocando aqui por trás, entre os pontos, até sair no lugar onde ela tava. Puxo o fio de novo, ó. E aí, aqui em cima vai ficar o acabamento perfeito. Agora a gente precisa consertar essa lateral. Porque tá vendo como que tá a lateral? A lateral fica assim, dessa forma, a trancinha fica toda marcadinha aqui. Nós vamos subir as carreiras por esse ponto baixíssimo que a gente fez. Então vai ficar a trancinha aparecendo e aqui vai ser a nossa estrutura, a nossa base para levantar a parede do nosso cestinho. Então aqui ficou um buraco, tá vendo? Eu preciso esconder esse buraco. Igual são as trancinhas aqui de cima, é as trancinhas da lateral. O ponto sai de dentro de um ponto, passa por baixo do ponto da frente e volta para dentro de novo. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, só com uma coisa a mais. Aqui nesse ponto, o nosso fio tá saindo na parte de trás da peça, não tá saindo na parte do meio do ponto. Então o que a gente tem que fazer? Encontrar aqui o meinho do ponto e trazer o fio pro meio. Essa é a única coisa de diferente que a gente faz. O resto é a mesma coisa que a gente fez aqui, que é encontro o ponto da frente, passo a minha agulha aqui embaixo do ponto, pego o meu fio e jogo lá pra trás. Ó, depois eu vou voltar com o meu fio no mesmo lugarzinho que ele saiu aqui. Então eu vou pegar a minha agulha, colocar aqui até chegar no meio do ponto, pego o meu fio aqui novamente e coloco ele ali. Tá vendo que agora não tem mais aquele buraco, a base tá todinha igual. E aí agora, antes de começar, você faz o arremate desses fios aqui. Como o fio era grosso e eu não quis fazer a condução do anel mágico até para ir fechando, o que eu faço? Eu agora vou passar com ele por alguns pontos aqui. E já vai ser o suficiente para ele ficar bem presinho, que ele não vai soltar. Então essa aqui foi a base, ó, prontinha. Agora vamos subir a parede do nosso porta-pincéis. Ó, vou apoiar o fio aqui no meu dedo e aí eu vou pegar a mesma agulha que eu usei para fazer a base e vou, tá vendo aqui a carreira de ponto baixíssimo que a gente fez, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a nossa agulha embaixo do ponto baixíssimo, de dentro para fora, tá bom? De dentro para fora. Laço o fio aqui, passo por baixo do ponto baixíssimo, dou uma esticadinha, seguro a ponta aqui para ela não escapar, laço e fecho. Então fiz o meu primeiro ponto baixo aqui dentro. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passo por baixo do ponto baixíssimo, vou conduzindo esse fio aqui para já ir fazendo um acabamento, trago para frente, dou uma esticada para poder subir o ponto, laço e fecho no ponto baixíssimo, tá? Mão bem soltinha. Essa primeira carreira não pode ficar
apertada, porque senão na segunda carreira você não vai conseguir fazer os pontos direito, porque nós vamos trabalhar com ponto baixo centrado. Ó, já tô terminando de esconder aqui o fio, ó. Sobrou só um pedacinho, esse pedacinho aqui você pode cortar. E aí aqui, ó, é tranquilo, é só você consegue visualizar o ponto baixíssimo que você fez na base, ó. São essas trancinhas aqui. Então você vai colocar um ponto baixo em cada trancinha dessa. Basta você colocar aqui a sua agulha, passando nas duas alcinhas do ponto, traz o fio pra frente, estica essa laçada sempre maior do que essa, laça e fecha, tá? Tô fazendo assim levantado pra você visualizar melhor. Mas a melhor forma de você fazer crochê em fio de malha e a sua peça ficar reta é você fazer sempre apoiada na mesa. Então você vai fazer apoiada na mesa, vai esticar aqui, ó, sempre a sua laçada pra cima, ó, pra cima, você traz pra cima e fecha. Ó. Essa posição de você fazer a peça sempre apoiada na mesa, além da peça ficar retinha, porque às vezes a gente tende a dar uma puxada no ponto, né, ou pra esquerda ou pra direita, assim o seu ponto vai ficar sempre retinho e você não vai sofrer com dores, né, porque às vezes a gente fica numa postura errada, com o pescoço torto, apoia o nosso crochê no colo, e isso é errado, tá? Crochê em fio de malha tem que ser feito na mesa com os braços apoiados. Ó, como é que tá ficando a minha carreira. Já tô chegando aqui no final. Fiz o último ponto. Ó como é que ficou aqui a primeira carreira. Então, você consegue visualizar? Cabeça do ponto, corpinho do ponto, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Fechamento invisível. Aqui tá o meu primeiro ponto e a primeira cabecinha do ponto, a tirinha que eu tirei aqui da agulha. Vou passar aqui, ó, com a minha agulha de trás pra frente, na cabecinha do primeiro ponto. Pego aqui essa laçada, jogo lá pra trás, ó. E aí aqui eu vou vir no centro do meu ponto baixo, que é esse aqui, ó. Porque a cabecinha tá aqui, o centro tá aqui. Esse aqui é o primeiro ponto baixo, tá? Coloco a agulha no centro, saiu lá do outro lado, laça o fio, traz pra frente. Coloca aqui, novamente na agulha, a laçada que você jogou lá atrás. Laça e fecha. Agora a gente vai fazer pontos baixos centrados em cada ponto baixo que a gente fez nessa carreira de baixo. Então, ó, vem aqui no centro do ponto, laça, estica, fecha. Vem no centro do ponto, laça, estica, fecha. E assim, você vai deixar no final. Ó, cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Lembra sempre de ajeitar os pontos, ó, para eles ficarem retinhos. Vou fazer de novo o fechamento, mesmo fechamento que eu fiz, ó. Cabecinha aqui do primeiro ponto. Coloco a minha agulha de trás pra frente aqui na cabecinha do primeiro ponto, passando nas duas tirinhas. Pego a laçada, coloco aqui na agulha, levo lá pra trás. Venho aqui no centro do ponto, laço o fio aqui, trago ele pra frente, dou uma esticada, coloco novamente a laçada que eu joguei lá atrás, de volta na agulha, ajusto, laço e fecho. Aqui já tá o primeiro ponto da terceira carreira. E aí agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa, ponto baixo centrado e o fechamento invisível
em todas as carreiras até chegar na altura que eu quero que fique a minha peça. Então, terminei aqui a altura que eu quero, eu fiz 6 carreiras aqui de ponto baixo centrado, deu uma altura, ó, de 10 centímetros e ainda vai subir mais um pouco porque agora a gente vai fazer a carreira de acabamento, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto zigue-zague para fazer a carreira de acabamento, que é o ponto que a gente faz só que andando pra trás, tá? Então a gente vai fazer o zigue-zague só que andando pra trás, porque existem 2 formas de fazer esse ponto de finalização do zigue-zague, que tem uma que você anda no sentido do crochê normal e tem outra que você anda ao contrário. Então aqui a gente vai pegar, vai passar a agulha na cabecinha do primeiro ponto e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então fechei a carreira aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma correntinha, ó, e aí eu venho aqui, ó, no próximo ponto, no intervalo entre os pontos, tá? Laço o fio, trago ele aqui pra frente, e quando eu trago ele pra frente, eu já giro a minha agulha, ó, pra agulha passar dessa forma aqui pelo ponto, tá? A agulha vai passar virada, então eu tô com a minha agulha assim, faço a correntinha. Quando eu vou colocar aqui, ó, na cabecinha do ponto, que é o intervalo entre um ponto e outro, eu vou colocar a minha agulha, laço o fio, só que aqui, ó, eu já viro a minha agulha pro lado contrário para a agulha sair voltada para cima, ó. Então, ó, laço, coloco aqui, giro a agulha, laço, faço a correntinha. Laço lá atrás, vem pra frente, gira a agulha vai passar de frente aqui, ó. Laço, faço a correntinha, ó. Então, a agulha normalmente a gente trabalha assim, né? Virada o gancho pra gente. Quando eu laço o fio, trago ele aqui pra frente, eu vou girar aqui a minha agulha pro gancho ficar pra cima, ó. E aí trago o fio, faço a laçada, venho na próxima, laço o fio, giro a agulha sai do lado oposto, e aí vai ficar esse formato aqui, ó, vai ficar esse zigue-zague um pouco diferente, porque fica esse zigue-zague mais juntinho, ele fica um zigue-zague mais fechadinho e ele ganha mais altura aqui, depende do quanto você dá a esticada aqui nessa laçada. Então, ó, fez a correntinha, volta aqui, puxa o fio, gira a agulha, traz a laçada pra frente, faz a correntinha, coloca lá a agulha, busca o fio, traz pra frente, gira a agulha, dá a esticadinha na laçada e faz a correntinha. E aí ele vai ficando dessa forma. Ó como ele ficou na parte de cima e ó como ele ficou na lateral, ó. Fica muito bonito o cesto estampado, né? Dá um tchan bem legal pra peça. Cheguei aqui no último ponto, ó. Como é que eu vou fazer? Dei a minha correntinha e aqui, ó, eu vou colocar e vou trazer pra frente, tá? Terminei. Vou cortar o meu fio, trago aqui pra frente, e aí aqui, ó, eu vou jogar ele lá pra trás. Ó. Só que daí, o que que eu vou fazer? Tá vendo que esse primeiro ponto já fez
o ponto que precisa fazer, né? A curvinha. Então eu vou tentar passar esse meu fio por baixo desse ponto aqui da frente que já foi feito. Foi aquele ponto baixo que a gente fez pra começar. Então, ó, trouxe o meu fio aqui pra frente. Vou passar a minha agulha aqui por baixo do ponto da frente e vou voltar com ele aqui, ó, no mesmo buraquinho, porque aqui, ó, já tá imitando o zigue-zague. Então, agora eu boto aqui, ó, por dentro. Até ele sair aqui, ó. E aí, vou levar o fio lá pra trás. E aí, aqui ficou a imitação do fechamento certinho. Ó, aí, esse fio aqui, eu vou esconder entre alguns pontos aqui. Aí, esse fio aqui, depois que você faz esse fechamento, ele já fica bem certinho. Você pode dar um pinguinho de cola ou não pra fechar. Ó, e ficou pronto o nosso porta-pincel. Vou botar uns pincéis aqui, ó. Um blush também. Tudo a ver aí pra nossa Semana da Mulher, né? E olha só como fica muito lindo o cestinho com fio estampado, né? Então não deixe de fazer o seu e me marcar nas redes sociais. Um grande beijo!